Estamos mais uma vez em época de eleições. Você concorda que o analfabeto vote? Isso é absurdo. Para que servem as eleições? Para nada. As eleições são sempre um risco de elegermos novamente um Lula, uma Dilma. É verdade que o Bolsonaro está em primeiro lugar, mas o Bolsonaro não é nada inteligente. Então eu gostaria de ouvir de um candidato que ele dissesse coisas simples, que ele dissesse: vou privatizar a Petrobras, vou privatizar o Banco do Brasil, vou extinguir o BNDES, vou legalizar a maconha, vou tornar o aborto obrigatório em certos casos, vou acabar não só com o voto do analfabeto, mas quero que o eleitor, antes de votar, se submeta a um questionário, já que a urna eletrônica pode perfeitamente haver perguntas e se o eleitor não acertar, vamos dizer, 80% das perguntas, ele não teria opção de votar. E outra coisa, a eleição deveria ser paga. Quando a gente vai a um teatro, a um cinema ou a um restaurante, a gente paga. Já que a gente vai decidir o futuro de um país, seria justo que a pessoa pagasse. Isso afastaria aquelas pessoas que não estão tão interessadas assim nos assuntos coletivos, nos assuntos cívicos. Nós temos que repensar completamente esse modelo absurdo de democracia. A democracia é o direito das pulgas comerem os leões, como disse um famoso estadista francês, o Clemenceau, foi primeiro-ministro da França na época, no final da Primeira Guerra Mundial. Nada disso é pregado porque o voto ele é para todos. Então os candidatos eles falam coisas que a maioria que eu ouvi. Eles são populistas, todos eles, Bolsonaro e os demais, que eu não quero nem citar o nome, Alckmin. Por exemplo, 9 candidatos, Bolsonaro inclusive, é um dos 9, apoiaram a greve dos caminhoneiros. O povo não sabe que a maior parte do diesel vem de fora, vem do exterior, que o Brasil não tem refinarias para refinar o petróleo que é extraído aqui, que é um petróleo pesado. A refinaria estava sendo feita para refinar o óleo diesel, o petróleo leve. As obras estão paradas há 3, 4 anos. Ela em São Gonçalo, o Comperj, uma das maiores fontes de corrupção da Petrobras. Enfim, a política não começa e nem termina com as eleições. O que aconteceu nesses últimos 4, 6, 8 anos não pode mais se repetir. Eu defendo abertamente, se um candidato de esquerda ganhar as eleições, por exemplo, um candidato do partido aí do PT, não se pode permitir que ele governe. Nós temos que retirá-lo do poder. A Revolução de 64 foi uma bênção e um milagre. Foi uma bênção porque foi no início muito boa, foi muito necessária. Agora foi um milagre porque por pouco ela não aconteceria. Ela só aconteceu por um general estourado, impulsivo, que por coincidência tem o mesmo nome do candidato a vice na chapa do Bolsonaro, decidiu pegar a sua tropa em Juiz de Fora e descer para o Rio de Janeiro. Foi o general Olímpio Mourão Filho. Se não fosse a atitude dele súbita, talvez o canalha do João Goulart teria continuado no governo. E se ele tivesse continuado no governo, tudo leva a crer que ele daria um golpe, ele fecharia o Congresso, como muitos presidentes de esquerda às vezes fazem, como foi o caso lá na Venezuela, o Hugo Chávez, que foi eleito pelo povo, pelas urnas, e depois tornou-se um ditador. Isso não pode acontecer no Brasil. As pessoas estão querendo votar no Bolsonaro porque ele é o único que transmite ódio, ele transmite não apenas emoção, ele transmite ódio contra essa corja dos petralhas, dos petistas, dos socialistas nojentos. Qualquer candidato que transmita ódio contra essa corja seria popular, porque a maior parte do povo percebe que essa corja foi nociva ao país e eles têm que ser punidos. E a lei atual não permite punição. O Lula só está preso porque ganhou um minúsculo apartamento, um modesto apartamento, melhor dizendo, na praia do Guarujá, que não é nem de um por andar. Aliás, é um absurdo um presidente da República ganhar o que ganha. O presidente da República ganha um salário aviltante de R$35 mil por mês. Ele tinha que ganhar isso por dia. O apresentador do Jornal Nacional, que é um merda, que não tem outro nome, o tal do Bonner, ganha muito, muito mais do que isso por mês. Não é admissível que um governador, que um ministro, ganhe menos que um dono de supermercado.
Então é melhor ser dono de supermercado do que ser governador, ministro ou presidente da República. Ninguém fala nada disso. Aliás, dos outros países também é muito parecido. Na maioria dos países, o mundo ocidental pelo menos, está indo para o brejo por causa do populismo, por causa do socialismo. A Europa toda é uma desgraça. A diferença entre a Europa e o Brasil é que lá eles são ricos, eles podem jogar dinheiro pela janela, eles podem desperdiçar dinheiro. É o que acontece nos países escandinavos, na Suécia, Noruega, Dinamarca, etc. Aqui no Brasil, que a renda é 5 vezes menor, isso é impossível. Agora, o problema maior do Brasil não é apenas o povo ser ignorante, mau, e votar em Lula, e votar em esquerdistas, e apoiar a greve de caminhoneiro, não. É porque as nossas elites, a elite, não existe, é apenas um nome oco, um nome vazio. Muitos e muitos empresários, bilionários ou arquimilionários, doaram dinheiro para a campanha da Dilma. Inclusive, mais de um empresário doa dinheiro simultaneamente para a campanha da Dilma e para a campanha do nojento lá do PSDB, o tal do Aécio Neves. E eu defendo o seguinte, minha gente, nós temos que estar vigilantes, alertas e atuar, porque qualquer coisa que mostre que o país vai para o buraco tem que ser corrigido de imediato. Isso significa guerra civil se for necessário. As pessoas estouradas, como o general Olímpio Mourão Filho, são muito úteis a um país. Vou dar um outro exemplo de uma pessoa estourada que não era nada inteligente, inclusive estava doente, com atestado lá, diagnosticando que estava com arteriosclerose, mas que por ser assim, ele fala coisas que uma pessoa comedida não fala. Foi o ex-presidente Figueiredo. O presidente Figueiredo, depois que deixou o cargo, ele deu uma entrevista que está aí no YouTube, que ele falou que o Brasil ia ter guerra civil, que os comunistas iam tentar tomar conta do poder, tomar conta do governo, e que ele otimisticamente imaginou que houvesse uma reação. Só que o nosso povo é tão banana, é tão covarde, que é capaz de não haver guerra civil se os esquerdistas tomarem o poder. As pessoas passivamente vão aceitar. O nosso vizinho lá do norte, na Venezuela, lá também tem, ou pelo menos tinha, empresários poderosos. Um famoso empresário venezuelano é o Cisneiros. Eu não sei como é que está a vida dos Cisneiros atualmente, mas não deve estar nada boa. Se os Cisneiros e outros tivessem tido coragem, eles teriam financiado um movimento para assassinar o Hugo Chávez. Não fizeram isso e agora estão pagando o preço. Então eu peço a você que está me assistindo que você lute com todas as forças para impedir que o Brasil continue a desgraça que está. Porque a situação aqui está vergonhosa, está repugnante. Os erros são flagrantes, são patentes e a gente não pode depender apenas do judiciário. O judiciário é uma merda, todo mundo sabe disso. Os processos levam 20, 30 anos. Grande parte dos juízes são retardados ou são covardes e não fazem nada. Eles seguem a lei. A lei é apenas uma das fontes da justiça. A justiça se baseia na lei e no bom senso, sendo que o bom senso tem que prevalecer. Agora, a justiça, ela não é feita pela lei, ela é feita pela força. Somente com as armas se pode impor justiça. Sem as armas não se faz nada. Infelizmente, no Brasil, somente as Forças Armadas têm armas. Isso não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qualquer um que tenha bons antecedentes pode comprar uma arma, só não pode comprar armas automáticas. Se na Alemanha houvesse essa regra, Hitler jamais teria conseguido matar os judeus, porque o povo teria se revoltado. Se o povo tivesse arma na Alemanha, como tem nos Estados Unidos, quando Hitler assumiu o poder, poderia ter havido um movimento popular para derrubá-lo. Mas um povo desarmado não pode fazer isso. É evidente que o nosso povo é uma merda, você não pode dar a um povo como o nosso os mesmos recursos que se dá ao povo americano, que é bem melhor que o nosso. E um povo muito melhor que o americano, mas muito melhor mesmo, é o povo suíço. Na Suíça, salvo uns poucos elementos, um número minúsculo, não existe forças armadas regulares. Todos os suíços válidos, são saudáveis em idade compatível, pertencem às Forças Armadas. Eles fazem um treinamento e tornam-se reservistas. E têm as armas em casa. E as armas que eles têm em casa não é apenas uma carabina ou uma pistola. Eles têm fuzis de assalto.
Eles têm todo o equipamento de guerra que, se for necessário mobilizar em 48 horas 700 mil homens, a Suíça consegue fazer isso. 700 mil homens é um exército grande para qualquer país, inclusive para o Brasil. Você pode imaginar como é que um país pequeno, que tem apenas 7 ou 8 milhões de habitantes, consegue mobilizar 700 mil homens. É um povo admirável. A gente tem que se espelhar, a gente tem que mirar a Suíça como meta, como exemplo. É evidente que a gente, para chegar lá, vai levar décadas. Eu não posso me alongar mais, senão daqui a pouco você não aguenta ouvir mais a minha falação. Esse vídeo é só para motivar você a fazer alguma coisa e eu espero que você faça. Muito obrigado.